Tô eu aqui fantasiado de Palpatine para tentar falar um pouquinho aí da tal da fórmula de Bhaskara. Para começo de conversa, né, soluções aí para equação de segundo grau, uma equação quadrática, né, já se conhecia aí 2000 anos antes da Era Comum, os egípcios já conheciam, os gregos já conheciam lá com Euclides, para alguns casos dessas soluções, e também lá na Ásia, na China, na Índia, os povos árabes já se conheciam. E isso é até um detalhe interessante, que a gente fica muito focado aí na ciência ocidentalizada, né, europeia, e matemáticos africanos e asiáticos existiam aos montes e construíram muitas coisas bem interessantes já há muito tempo. Só que a gente foca só ali, lá dos gregos para frente, que é o que chega pra gente, né? Então, a primeira coisa que tem que ressaltar é isso. Então, quem que é o tal do Bhaskara, né, cara? Bhaskara, também conhecido como Bhaskara Acharya, foi um matemático, astrônomo, astrólogo indiano, lá do século XII, ali depois da Era Comum, que complementou muito os trabalhos de outro matemático que eu vou citar, que chama Brahmagupta, e ele tem algumas contribuições em algumas formas quadráticas, mas não tem nada a ver com essa fórmula da equação de segundo grau. Inclusive, ele cita quem que é devida a essa fórmula. Então, o Bhaskara não tem nada a ver com isso. Com matemática indiana, importante, mas não tem nada a ver. Mas vamos com calma. Quem é Brahmagupta? Já Brahmagupta, talvez um dos maiores matemáticos de todos os tempos aí do mundo, da história mundial na antiguidade, um dos maiores também da Índia, também matemático indiano, matemático e astrônomo indiano, lá do século 6 e 7 depois da Era Comum, então ali uns 5, 6 séculos antes do tal do Bhaskara. E ele é chamado também da joia no círculo dos matemáticos da Índia. Ele popularizou o conceito do zero, que é uma coisa, a ideia do zero é uma coisa impressionante na humanidade. Depois, para quem quiser, eu posso colocar um link aí de um podcast que fala só do número zero. E ele definiu várias regras para o uso do número zero e também estudou um pouco essas formas quadráticas. Então, o Bhaskara, ele complementou os estudos aí de Brahmagupta. Mas quem que fez essa tal da formuleta que hoje a gente chama de Bhaskara aqui no Brasil? Então, quem escreveu a fórmula que aqui no Brasil a gente chama de fórmula de Bhaskara foi esse camarada aí. Isso aí não é uma foto dele, né? Isso aí é uma representação desse camarada, que ele chama Sridhara. Ele é ali do século 9 ou 10 depois da Era Comum. Escreveu a fórmula quadrática, que é a que a gente conhece como solução das equações de segundo grau. Também um matemático indiano. E é só no Brasil que é conhecida essa fórmula desse camarada, que em geral é conhecida como fórmula quadrática, como fórmula de Bhaskara. Isso vem da década de 60 aqui no Brasil. Alguns livros-texto simplesmente acharam legal colocar a fórmula de Bhaskara. Quem popularizou isso no mundo, essa fórmula, na verdade, foi no início do século XX, um francês, nos livros didáticos dele, mas ele também não cita o Bhaskara para essa fórmula, e aqui no Brasil ficou citada essa fórmula, como sendo fórmula de Bhaskara, mas tem nada a ver com o tal do Bhaskara. Então, quando você encontrar com isso aqui na sua frente, isso aqui não é nada de fórmula de Bhaskara, não. A gente tem que parar de falar com isso. Você pode falar Bhaskara quando você está falando aí do filme ou Máscara, como foi citado. Quando você tiver aí com algum problema de rinite ou de gripe, aí você fala Bhaskara. Quando você vai cantar a música da Pitty, né, a Máscara, mas aí você pode falar Bhaskara. Mas só que isso aqui não tem nada a ver com Bhaskara, não. E sem desmerecer o trabalho do Bhaskara, que foi um grande matemático indiano. Então, mas isso aqui ó, é chamado de fórmula quadrática. Certo? Esse aqui, ó, não é fórmula de Bhaskara. Então, vamos chamar isso aí pelo nome certo. E conhecendo agora a história desses matemáticos asiáticos e africanos, a gente consegue desvendar esses mistériozinhos. E é só aqui no Brasil que isso é chamado de fórmula de Bhaskara. Em mais lugar nenhum do mundo é chamado de fórmula de Bhaskara. Simplesmente deu a louca em alguém e colocou isso e ficou assim.